começa agora o Ana Kalina Entrevista, ainda comigo, Isabel Ortiz. A semana que vem a Ana está de volta e o Ana Kalina Entrevista entra ao vivo aqui pela AltV e depois na TV Guarulhos e na Viva na TV. Hoje a gente vai conversar com um empresário que veio de uma cidade muito simples, não havia luz elétrica, não havia saneamento básico, no entanto ele chegou está hoje empresário, palestrante, trabalha com várias bandas de música gospel. Conosco, Doni Almeida. Muito obrigada por estar aqui, Doni. Imagina, querido, eu que agradeço. Bom dia aos seus telespectadores. E para mim é um prazer estar aqui. Agradeço a você pelo convite. Doni, como é que é essa história de nascer numa cidade e viver lá até os 9 anos, sem absolutamente nada do que a gente imagina que tenha que ter uma cidade? Sim. Né? Luz elétrica, saneamento, como é que foi isso? Na verdade, como a maioria dos brasileiros, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e eu nasci no interior do Rio Grande do Norte. Então, eu nasci numa cidade chamada Felipe Guerra, e depois a gente veio morar num povoadozinho simples, né? Então, até os 9 anos e meio de idade, não tinha nada disso. Então, na verdade, para a infância é até legal, porque você acaba como é brincando, que foi essa infância? você tem os primos, parentes, você acaba brincando, mas com relação à produtividade, à questão escolar, aí já complica um pouco, porque nós não tínhamos nada disso. Mas a questão de infância, brincadeiras, isso foi bem legal. Essa brincadeira, que é essa vivência de interior mesmo. É verdade, né? É verdade. Que não tem mais nada, nem nas pequenas cidades. Nem nas pequenas cidades tem mais. A tecnologia, né? O que seus pais faziam? Meus pais eram agricultores, né? Minha mãe do lar, meu pai é agricultor. Mas tinha um conhecimento, um embasamento bíblico muito bom, e foi isso que me trouxe onde eu estou hoje, em que eu creio, que é a palavra de Deus. Então eu acredito bastante nisso. Essa vivência cristã ocorria já desde pequeno, então? Desde pequeno. O meu ensinamento, a minha base é uma base cristã, né? Dos meus pais. Meu pai é cristão ainda e me ensinou isso. E isso hoje eu passo para muita gente. Até os 9 anos, qual era a escola mais próxima? Como é que você ia para a escola? Olha, na verdade não tinha escola. Não. Né? Aos 9 anos não. Eu precisei sair desse povoadozinho, fui morar com a minha avó para poder começar uma vida escolar. Né? Tipo, uns 10 anos eu comecei a ir para a escola. Né? Quer dizer, até os 10 anos você não tinha sido alfabetizado? Não. Sabia ler alguma coisa porque meus pais me ensinaram. Aprendeu em casa? Isso, aprendi em casa, mas a escola mesmo foi a partir dos 10 anos de idade. Então você foi alfabetizado, sim, sabia matemática? Tudo. Sabia matemática, sabia português, enfim. Mas entrar na escola mesmo? Mas entrar na escola foi mesmo aos 10 anos de idade. Isso morando com a minha avó. Você tem mais 2 irmãos, é isso? Tenho mais 2 irmãos. Um irmão e uma irmã. Mais velhos, mais novos? Mais novos. Eu sou o primeiro filho. E eles depois fizeram esse mesmo caminho que você para estudar? Eles já nasceram na cidade, então eles já têm uma vida... Na verdade, nasci no mato mesmo, né, como se diz. Mas eles já estão na cidade. Hoje minha mãe mora na cidade, uma cidade do interior, mas uma cidade muito bacana. Hoje tudo diferente, né, com a tecnologia, mas vive uma vida tranquila. Né? Você ajudava seus pais quando pequeno? Sim, ajudava. Na verdade, meus pais nunca quiseram, na verdade, apesar de ser agricultor, nunca quiseram me colocar e tal para trabalhar. Mas eu sempre estava com eles e tal, era até uma forma de brincar, né? Correr no mato, enfim, era muito bacana. Quando você chegou nessa cidade um pouco maior, onde havia escola, sim, onde morava a sua avó, qual é o nome dessa cidade? Governador Tixep de Rosado. Onde fica isso? Fica na zona oeste do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. É pertinho de uma cidade chamada Mossoró, que é mais conhecida, né? Mas foi nessa cidade onde eu comecei a minha vida escolar. E daí, no meio do ano, detalhe, a minha avó faleceu e eu acabei tendo que me mudar para outra cidade mais distante para continuar esse objetivo. Então, assim, até essa cidade da minha avó tinha uma facilidade, porque não era tão distante, eu via meus pais uma vez por semana. Nessa outra já era mais distante, eu fui rever os meus pais depois de 2 anos. Nossa! Então, você tem ideia, uma criança de 10 anos de idade ter que ficar assim do nada, né? 2 anos sem ver os vivência pais. até os 9, vendo os pais, convivendo, e aí 2 anos sem ver os pais. E você foi para onde? Para casa da minha tia. De uma tia? Isso, é no mesmo estado, porém mais distante. Né? Quer dizer, difícil, né, de qualquer maneira, ficar longe dos pais. Essa foi uma das fases da minha infância mais difícil.
porque era um período difícil, outras pessoas, eu não convivia com essa tia, né? Mas para estudar eu acabei tendo que sacrificar esse período da minha infância com os meus pais. Quer dizer, uma tia que você mal conhecia. Isso, mal conhecia. Mas foi bem recebido, tinha primos? Foi bem recebido, tinha 2 primos, né? Então foi legal por essa parte. Mas essa questão afetiva de pai e mãe não tinha, que eu acho importante, né? Para quem estava acostumado a viver até os 9 com os pais. Sim, então, absolutamente com os pais, né? mesmo. Até porque não tinha televisão nem nada. Isso mesmo. Né? Depois de um determinado horário era pai e mãe. É verdade. Né? E era você ainda, sem os seus irmãos. Sim, era só eu. Depois cheguei meus irmãos, eu tinha já uns 6 anos, veio minha primeira irmã depois. Aí já na cidade veio o meu outro irmão, que é o mais novo. Aí isso, depois desses 2 anos, aí os meus pais foram para essa cidade, que é da minha avó, não da minha tia. Aí eu pude retornar para essa cidade e conviver com os meus pais até os 17, 18 anos. Foi quando eu me tornei mais independente, já estava independente por não estar com os meus pais, e daí eu acabei me tornando mais independente, comecei a estudar, já estava estudando, me informei em algumas coisas e aí fui para a capital, Natal. Foi para Natal? Isso. Em Natal, como é que foi? Como é que foi essa trajetória em Natal? Em Natal eu conheci minha esposa, né? Aí em Natal eu já fui com ela, né? Casei muito cedo, né? Casei com 19 anos. 19 anos, isso. Aí fui pra Natal, comecei a trabalhar, comecei a fazer algumas coisas na área de evento. E aí depois de uns 3 anos lá vim aqui para São Paulo. Como é que foi esse ingresso nesse ramo de eventos? Quando eu era criança, lá bem atrás, a gente ouvia rádio, né? Rádio de pilha, aqueles rádio grande. Rádio grande. E aí a gente ouvia programa de TV no rádio, aqueles programas de, né, narrado, rádio novela, não que eu seja muito velho, né? Mas enfim, mas tinha. E o meu pai, há muito tempo atrás, ele morou aqui em São Paulo. E ele falava de quando era aqui, falava que ia em alguns programas de auditório, por exemplo, Chacrinha, Bolinha, ele ia. E aquilo, ele colocou aquilo na minha cabeça. E aquilo foi alimentando um sonho, né, de trabalhar nesse meio. E foi daí que eu vim galgando, até chegar aqui hoje. Que interessante isso. O rádio, então, teve uma importância muito grande. Teve importância, porque que era a única distração. Ouvia? Agora eu não vou lembrar, mas tinha muitos programas humorísticos, por exemplo. Tinha programa humorístico que a gente ouvia no rádio. Alguma coisa de radionovela, muito antiga, que eu não vou lembrar agora o nome, mas a gente ouvia bastante. E música? O que você se lembra de música? A música... Que música é uma coisa que marca, né, a vida da gente. Sim. Música, meus pais sempre falaram muito de Roberto Carlos, né, que isso todo mundo, né, quem gosta de boa música, Roberto Carlos, foi da região do Nordeste, Fagner, por exemplo, eu gosto bastante. Enfim, aí tem Maria Bethânia, que eu gosto, isso estamos falando de música brasileira, né, e aí é isso. E a música gospel? Música gospel, também a gente ouvia bastante Shirley Carvalhais, que é ícone, né, da música gospel, eu ouvia muito. E aí tem os novos agora, Bruna Carla, Eixla, que a gente continua ouvindo. E continua alimentando vidas, enfim, como me alimentou lá no passado. Você falou do Fagner, teve a oportunidade de conhecê-lo? Não tive. Ele teve num show agora e eu tive até vontade, mas não tive oportunidade. Eu acho que ele teve aqui em São Paulo, mas não conheci o Fagner. Tem vontade, né? Tenho vontade. Vou esperar aí uma oportunidade para poder ver ele no show. Mas é muito bacana as músicas dele. E essa questão do evento, como é que você entrou nela? Foi via igreja? Como é que foi isso? Não, na verdade eu comecei com evento secular. Evento secular é evento normal, shows, bandas, enfim. E daí veio a minha conversão mesmo genuína na igreja há uns 5 anos atrás, aqui em São Paulo já. Antes eu tinha aprendido a palavra, mas não estava frequentando igreja nenhuma, né? E aí eu depois cheguei aqui em São Paulo, uns 5 anos atrás, eu voltei, né, para a igreja e aí comecei a voltar mais essa questão profissional artística para o meio gospel. Né? Mas lá em Natal, qual era o seu foco? Lá em Natal a gente era produções mesmo, normal, produções artísticas, eventos. Mas como é que você entrou na área da beleza? Você já entrou empresário? Não, você foi galgando, como é que foi isso? Isso, foi galgando. A gente começou com eventos pequenos, eu consegui realizar shows na cidadezinha pequena que eu estava antes de vir para Natal. Então daí foi começando. Você já tinha colocado a cara para bater muito cedo, fazendo as coisas com a cara e com a coragem. Isso mesmo. Conseguindo patrocínio aqui, patrocínio ali. Sim, cidade pequena, coisa pequena, mas a gente conseguiu fazer divulgação alguns eventos em rádio. Isso, em rádios, isso mesmo. Mas em Natal já foi outra coisa. Em Natal já foi outra coisa, a capital, uma cidade maior, então tem algumas TVs que a gente conseguia divulgar,
E daí foi indo, mas passei pouco tempo, acho que uns 4, no máximo 5 anos em Natal, até vir para cá. Por que São Paulo? Eu achei que estava muito pequeno, Natal, né? Talvez trauma, hoje eu falo que eu não consigo viver mais numa cidade pequena. Todo ano eu vou visitar meus pais. E eu acabo ficando um mês e pouquinho lá. Mas conseguir viver lá eu não consigo mais. Eu acho que talvez morei tanto tempo em cidade pequena, a infância foi no mato. Então hoje eu gosto muito de São Paulo, gosto de cidade grande. E vim pra cá, não conhecia, detalhe, vim pra cá e vim pra morar já. Né? E trouxe a esposa já direto? Trouxe a esposa. Já tinha alguma estrutura para vir para São Paulo? Eu tinha os meus cunhados que moravam aqui. Moravam aqui. Hoje quase todos voltaram para lá. Hoje só tem a gente e mais uma cunhada. É mesmo? Mas quando eu vim para cá, tinha uns 4 cunhados meus aqui. Mas você já veio podendo alugar uma casa, tudo isso ou não? Já vim. A gente ficou para procurar, né, a casa. Então, fiquei na casa dos meus cunhados um mês. Aí conseguimos procurar um local. E aí... Você fez um pé de meia e se preparou para vir? Sim. Fizemos um pé de meia pequeno, né? Mas consegui, graças a Deus. Já tinha filho? Não tenho filho ainda. Não tenho ainda. Adoro criança, mas ainda não tenho filho. Tá nos planos? Tá nos planos, com certeza. Qual o nome da sua esposa? Mara. Tá com você? Tá comigo desde há 11 anos atrás. Quer dizer, você tinha 19, ela tinha? Tinha 19 também, tem a mesma idade que eu tenho. Vocês se conheceram onde? Conheci na cidade que ela morava, que também é no Rio Grande do Norte. Uma cidade chamada Martins, uma cidade muito bonita, né? Uma cidade turística, né? Uma cidade fica no alto de uma serra, então é muito frio lá. Eu acho que o único lugar no Nordeste que é frio, que é essa cidade. E aí eu conheci ela lá, e a gente começou a conversar, namoramos, e aí casamos. Muito rápido. Muito rápido, né? Sua companheirona. É, isso mesmo. Em São Paulo, você chegou com aquele objetivo de continuar o seu caminho, que era o de eventos. Que era de eventos. Conhecia alguém nessa área aqui? Ninguém, não conhecia ninguém. Comecei ainda trabalhando com eventos seculares, com bandas, então fiz alguns shows em algumas casas de shows aqui em São Paulo, casas não muito grandes, não muito conhecidas, mas fiz alguns shows. E aí, você trouxe gente de lá para tocar aqui? Eu trouxe, já na área gospel, eu trouxe um grupo gospel de Natal para a gente lançá-lo aqui nacional, né? Porque até o momento eles estavam tocando só na região. Mas então quando você chegou em São Paulo, você fez uma nova carta de empresariado, digamos assim. Isso, foi tudo novo, né? Eu, na verdade, não conhecia nada, então comecei do zero quando eu cheguei aqui. Como é que foi fazer esses contatos, encontrar esses grupos? Eu tinha uma amiga que eu já conhecia lá, que morava aqui. Então isso foi o começo de tudo. Então ela me deu algumas dicas, eu comecei a seguir algumas coisas que ela falava, ela tinha alguns conhecimentos e eu acabei fazendo essas ligações e começamos a conhecer casas noturnas, onde a gente conseguiu realizar alguns eventos. E daí uma coisa leva a outra, né? Uma casa indica outra, um empresário apresenta outro e a gente foi começando assim. E foi melhor ou foi mais difícil do que você esperava? Olha, teve uma parte que foi muito difícil. Hoje eu posso dizer que, pra mim, eu tô tranquilo, tô feliz. Mas, claro que teve altos, teve baixos. No começo não foi tão difícil, mas houve um momento nessa minha carreira empresarial que teve uma fase muito difícil, né? Que foi essa minha transição do evento secular para o gospel, né? Então, houve um motivo, já havia um chamado, né, para um trabalho como missionário, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão de evangelismo, a questão de ação social. Então, para que eu pudesse fazer essa parte, eu tinha que abrir mão daquela outra. Entendi. Né? Nem eu fisicamente iria conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Né? Então houve essa dificuldade, sim, nessa transição. Né? Como é que foi essa conversão? Você já foi criado nesse ambiente cristão, tudo isso, mas como é que foi a aproximação com a Assembleia de Deus? É isso, sim, né? Assembleia de Deus do Bom Retiro, que é onde eu frequento hoje. Em um momento muito difícil da minha vida, porque Deus, eu não sei se você entende de cristianismo, de Bíblia, mas enfim, quando você é chamado por Deus para alguma coisa,
tem algum momento da sua vida que você precisa atender esse chamado. Você não vai viver a sua vida inteira sem fazer aquilo para o qual Deus te chamou para fazer. E quando você não está nesse caminho ao qual Ele te chamou, você precisa, a sua ficha precisa cair. E alguma coisa precisa acontecer para a sua ficha cair. Então, no meu caso, o que aconteceu? Nós estávamos com a empresa muito bem, nós estávamos, né, felizes, nós estávamos fazendo evento, e no topo. E aí, do nada, nós caímos, nós falimos, nosso nome não tinha mais prestígio, né? E aí, eu me vi sem forças para nada. Tipo, esse foi o momento mais difícil da minha vida na questão profissional. E aí foi quando eu lembrei da palavra de Deus, a qual Ele me ensinou, meu pai me ensinou lá atrás. E aí a gente começou tudo de novo do zero. E eu posso dizer que, graças a Deus, hoje nós temos muito mais prestígio do que antes, nós estamos muito mais felizes e realizando muito mais coisas do que o que a gente realizava. Como chegou nessa igreja especificamente? Alguém te convidou, você passou pela frente e falou assim, é aqui que eu tenho que ir? Sim, nessa igreja, na verdade, a Assembleia de Deus Bom Retiro eu já conhecia, né? Uma antiga cliente minha, ela frequentava, e ela me falou, isso ainda em Natal, quando eu morava em Natal, ela me falou. E quando eu cheguei aqui, que fui, que decidi mesmo me firmar em uma igreja, eu lembrei da Assembleia dos Bom Retiro. Aí eu nem sabia o endereço e fui pesquisar na internet e acabei indo lá. Nem era perto de onde você morava? Não, Você morava onde? eu moro na Zona Sul. Moro na Zona Sul. A igreja hoje está na Barra Funda. Então é um pouco distante. É, bem distante, né? bem distante. Que região da Zona Sul? Campo Limpo. Campo Limpo. Estou no Campo Limpo. E aí é um pouco distante para você ir, mas acabei indo e estou indo lá até hoje. Ia de trem no começo ou não? Ia de trem. Porque eu acho que é o caminho mais fácil. Isso, mais fácil. Ainda hoje eu vou de trem, né? Porque às vezes tem trânsito e tal, e você acaba não conseguindo. É mais fácil chegar. de trem. Mas de trem é mais fácil. Você desce ali na estação Barra Funda. Barra Funda e lá é pertinho, né? A igreja até manda uma van para pegar o pessoal que vai de metrô, né? E tô indo até hoje, né? Às vezes a gente vai de carro, os meus cunhados, quando vai mais gente, né? Minha cunhada vai e a gente vai de carro. Mas se não, eu vou de metrô tranquilo. É engraçado isso, né? De ser um lugar tão distante sim. E ser um lugar que você deveria ir. Um lugar onde você deveria ir, onde você se sente bem, né? Por isso que tem pessoas que vão para o outro lado da cidade, como eu, né? Tô indo. Porque foi ali onde você realmente se encontrou. A igreja tem vários lugares. Eu não estou dizendo que tem errado, tem certo. Certo e errado tem em todos os lugares, mas tem aquele local que você se sente bem, você se sente à vontade. E lá foi onde eu me senti, onde eu realmente me encontrei com Deus. E como é que foi dentro da igreja encontrar esse caminho, aquele que você já tinha? Quer dizer, retomar só que em outro ambiente, com outro público, né? Gospel, né? Como é que foi isso? A questão de você já ser um profissional da área já é alguma coisa, porque você já tem noção do que você vai fazer, você só está mudando de mercado, né? Então, ao invés de você trabalhar com bandas ou eventos, você está trabalhando com o artista gospel, né? O cantor gospel. E aí a questão é espiritual, né? Você só muda o foco, né? Não é mais as casas são diferentes, já é igreja, já é mais casas de shows evangélicas, mas o profissionalismo é o mesmo. Tanto é que hoje as grandes marcas, grandes empresas têm artistas gospel, né? A Globo, por exemplo, tem vários artistas gospel. E só muda a mesma questão de crença, né? Mas a questão profissional é a mesma. A Globo meio que teve que se render, né? Sim, é verdade. Ao gospel, verdade, né? É verdade. Cresceu muito. Né? E Porque a continua Globo, crescendo. a princípio, mal noticiava, né? É verdade. A Globo, é verdade. Não falava nada. Agora acho que tem até evento anual, né? Do Festival Promessa, se não me engano. Exatamente. Que a Globo acabou entrando. O festival acho que já existia antes da Globo, né? A Globo só acabou incorporando, sim. patrocinando. Sim. A Globo que realiza, né, hoje esse evento. Né? O que veio antes? Um missionário que faz evangelização ou um empresário? O empresário veio antes. Mesmo na igreja? Mesmo na igreja, porque eu precisava viver. Né? Até para você ter recursos para você fazer um bom evangelismo, você precisa ter recursos, trabalhar, ter recursos, né?
E precisa também estudar mais, porque eu tinha um estudo primário em casa com os dos meus pais. Eu fiz teologia, então para poder exercer uma questão missionária, para você levar realmente a palavra verdadeira, você precisa ter um estudo mais profundo da palavra de Deus. Você fez teologia? Fiz teologia. Aonde? Como? Eu fiz na Universidade da Bíblia, fiz teologia, depois eu fiz o bacharel em teologia e continuo estudando, ainda faço algumas coisas, vou pesquisando, internet, Quanto enfim, tempo? livros. O bacharel são 2 anos e esse outro foi ter mais 3 anos. 5 anos estudando para poder dar palestras Para poder dar palestra. Que foi exatamente no período que eu voltei, uns 5 anos atrás, para a igreja. Eu já comecei, mesmo sendo profissional, mas começando a estudar essa questão, porque já sabia desse chamado. A gente só não fazia, mas sabia, né? Quando Deus fala com você, você sabe que Ele falou, apesar de você não estar fazendo, né? Você tem que ter essa preparação para poder você começar a fazer. Muita gente acha que é fácil entrar nesse mercado de música gospel, né? Porque tem um público cativo, digamos assim. Sim. Mas não é fácil, porque tem muito empresário nessa área. Não é fácil, e está crescendo, e acabou se tornando comércio mesmo, né? A questão, antes era mais espiritual mesmo. Hoje já com as grandes marcas acabando contratando, então virou comércio mesmo. Então é um mercado muito forte e não é fácil. Não é fácil, tem muito cantor que está começando agora e que tenta e acaba não conseguindo, assim como no mercado secular. Né? Tem muita gente boa, tem muitos cantores e acaba que não conseguindo fama, não conseguindo sucesso. Para os empresários também é difícil. Para os empresários também é difícil, porque é uma concorrência grande, né? Tem muitos cantores bons, né? E os custos são muito altos para você conseguir colocar alguém na mídia. É tudo muito caro. Eu acho que está até mais caro do que no meio secular, para você conseguir promover um artista gospel hoje. E acertar o artista, você ter esse feeling. Sim, isso tem que ter critérios, né? E na área gospel eu acredito muito na espiritualidade, então eu acredito que a pessoa tem que ter vontade de fazer, tem que ser certo naquilo que você faz, porque em todo caso há uma ajuda divina para um sucesso, né? Você vê esses cantores aí famosos, mas todos contaram com o apoio de Deus, com o apoio divino para conseguir chegar onde chegaram. Então, eu acredito que unindo isso com a vontade que ele tem, é possível. Com o trabalho, né? Com o trabalho, é possível. Claro que tem também a questão financeira. É isso que eu ia falar. Mercado, porque no mercado é impossível você É difícil, é um investimento alto? É um investimento alto. Para você, porque hoje você precisa tocar na rádio, né? Para você ser conhecido, você precisa ir em TV, você precisa tocar na rádio. E isso exige a questão financeira, né? Assim como tem custo para rádio, custo para TV. Claro. Então, precisa sim, né? A menos que você... Hoje também tem a internet, que é uma forma do artista também divulgar, que acaba ajudando bastante, né? Via internet se chega nos veículos tradicionais? Pode ser que sim, que se for um grande sucesso, né? Pode chegar. Senão, como saber que vai ser um grande sucesso? Eu acredito que é questão de sorte, é questão de sorte mesmo, e questão de fé. Né? Se for uma coisa boa, e se você realmente não tem condição nenhuma, e se Deus falar não, vai ser, então pode ter certeza que vai. De um jeito ou de outro vai. Eu acredito muito nisso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando com o Doni Almeida, que vai falar mais um pouco desse trabalho dele enquanto empresário de música gospel e também no trabalho social que ele faz. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o tatu canastra, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br/Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Ana Kalina Entrevista volta comigo, Isabel Ortiz, hoje conversando com Doni Almeida, empresário, palestrante. Doni, a gente falava desse mercado ainda da música gospel. Por muito tempo, gospel era sinônimo de Record. A questão, né, do evangélica era ligada à TV Record. Sim. A gente falou do festival que é praticamente bancado pela Globo. A Globo percebeu esse nicho e foi nele, como percebeu dos sertanejos, tudo isso? O gospel cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo. E é óbvio que a Globo viu isso como um mercado bom e grande e que aí acertou, né? Porque hoje o povo evangélico, o povo gospel, cresce a cada ano muito, muito. Né? Então, ele acabou acertando, não ia ficar de fora, né? Se vê uma possibilidade de lucro, de ganho, vai com certeza apostar, independente de religião. Acho que ela viu isso mais pela questão profissional, né? Porque acho que ela tinha meio medo de associar ela, Globo, com a TV Record. Sim, pode ser. Até o momento que o bolso começa a chamar. Exatamente, até o momento que o dinheiro fala mais alto. Pois né? E essa sua transição de empresário de música gospel para palestrante, você mudou o foco, né? Na verdade, como eu te falei antes, a gente sabia já de um chamado, né? Já sabia dessa vocação, né? Para que a pessoa entenda melhor, né? Chamado e vocação, né? E aí eu comecei a estudar, né? Desde que eu voltei já comecei a estudar e hoje estou exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Hoje a gente leva com um detalhe que eu procuro realmente levar essa verdade para os lugares mais difíceis, né, que é onde o evangelho não vai de jeito nenhum, favelas, as ruas, cracolândias, esses lugares a gente consegue infiltrar essa palavra lá dentro, que é a palavra que eu recebi lá no passado e que eu atribuo à minha vida até hoje. Quer dizer, você bate perna mesmo na cidade de São Paulo? Sim, vou... Teu foco é São Paulo? É São Paulo. Na verdade, a gente tem trabalho, já realizei ações no interior de São Paulo, uma cidade muito carente, mas o foco mesmo que a gente tem trabalhado bastante é São Paulo. São Paulo é uma cidade muito... Quando eu cheguei aqui, algo que me chocou de início, eu nunca tinha vindo, falei para você que vim de vez para morar. Então, uma cidade linda, uma cidade rica, em todos os detalhes, mas ao mesmo tempo uma cidade em que vive pessoas na situação de miséria, pessoas que moram embaixo da ponte, pessoas que comem lixo. Então isso me chocou bastante. Então ali surgiu um desejo de fazer alguma coisa por aquelas pessoas, né?
Só que até então não tinha uma estratégia, não tinha como fazer, né? Eu tinha acabado de chegar, nem conhecia nada. Você não sabia como não fazer sabia, não isso. sabia. Tinha um desejo, mas não sabia como, né? E aí com essa entrada, com essa volta, na verdade, para o Evangelho, aí a gente começou a desenvolver esse trabalho, né? Comecei a desenvolver o trabalho, criei a associação e hoje a gente atende muita gente. Como é que é o nome da associação? Associação Viver. Viver. Tem uns 3, 4 anos essa associação. Na verdade, quando eu comecei não tinha ainda associação. A gente começou aos poucos, levando marmita nas ruas, atendendo, levando cobertor, mesmo para o próximo. E depois foi crescendo, fui conseguindo parceiros. E aí a gente regularizou e eu fundei a Associação Viver, né? E hoje a gente atende muita gente em São Paulo. E qual o teu foco na cidade de São Paulo? Região Norte, região Sul, Centro, Cracolândia, ou você vai aonde te chama? É engraçado, a gente vai onde tem gente que precisa. Hoje a gente já realizou ações na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste. Zona Leste a gente faz muito, porque ela é uma região muito carente, né? Ali Goianazes, tem bastante favelas, né? Região de periferia, onde o pessoal realmente precisa. Então lá a gente já conseguimos fazer bastante, todo ano a gente faz ações lá. E em São Paulo inteiro, a cada mês a gente tem 2, 3 ações. Essa última a gente teve a semana passada, a ação do agasalho, né? Foi a campanha do agasalho 2016. Nós vamos repetir de novo, porque o frio tá aí, né? E a gente teve a notícia, não sei se você acompanhou, mas morreu, né? Morador de rua esses dias, são uns 4. Exatamente, mais de uma frio, pessoa. Né? Então você imagina, se não tivesse eu ou outras pessoas, que também a gente sabe que tem pessoas que fazem esse trabalho, mais gente podia estar morrendo agora. Né? Aonde é? Onde você está? Essa foto a gente está foi uma distribuição de pasta de dente, foi na zona Leste. Na região de Goianás, nós atendemos mais de 1.000 crianças aí e jovens. Tá vendo como é? Então, eu ia falar daquela foto ali, exatamente isso. A gente que vive na região central da cidade de São Paulo tem uma ideia do que é uma favela, mas não sabe de verdade o que é. Isso. Né? Porque a gente vê as entradas das favelas, tem ruas, tudo isso, mas o miolo das favelas não tem rua. Sim, é verdade. São vielinhas que você passa a pé. Isso. Né? E tem pessoas que vivem numa miséria enorme. Quanto mais no centro da favela você tá, não é isso? Isso mesmo. E a gente vai lá dentro. Conversa com as pessoas. Isso aí foi no interior de São Paulo. Foi uma cidade muito carente. E aí foi uma comemoração do Dia das Crianças, se não me engano. A gente realizou corte de cabelo, você vê a menininha com o cabelo arrumado. Aí teve bolo, teve várias ocasiões que a gente preparou aí para eles. E aí teve também a questão de ministração. O que é importante falar, Bel, é que assim, hoje, apesar do pouco tempo que nós estamos aqui, tem um certo sucesso no retorno desse trabalho. É isso que eu te Porque veja bem, a gente não só vai lá no local e leva tipo a marmita, não leva só a comida, a gente leva o alimento para o corpo e para a alma, né? Porque a gente acredita que é o espiritual. A gente acredita em uma linguagem que eu possa falar que não seja espiritual, mas oportunidade, incentivo, orientação. Porque se você leva lá a comida e não fala nada, você está contribuindo para que aquele ser fique ali. Porque na rua a maioria das pessoas ou são dependentes químicos ou pessoas que não têm onde morar. E acabam se entregando porque não vê possibilidade, não vê oportunidade. E a gente acaba que nesse trabalho, levando uma palavra de fé, que foi a que eu tive lá no passado, levando uma orientação psicológica, por exemplo, e com o intuito de que essa pessoa saia daquela vida. Não é apenas levar o alimento ou o cobertor, mas sim também uma palavra de fé, que é o que eu acredito que faz com que aquela pessoa saia daquela situação. É a motivação. Uma motivação. Porque deve ser muito difícil, né? Principalmente nas ruas de São Paulo, da região central, Cracolândia, fazer esse trabalho. Sim, é muito complicado. Porque tem uma desconfiança, né, dessa população. Sim. Na verdade, a gente nunca vai só, a gente vai com a equipe, vai com o pessoal, então quando a gente chega,
por incrível que pareça, eles já sabem o que a gente está fazendo, porque a gente já começa a distribuir, já começa a abraçar, a gente abraça, pega na mão. Então eles sabem que é algo para o bem deles, né? A situação que mas eu imagino que nas primeiras vezes não foi bem assim, não, né? Foi não, algo conquistado, quando, né? Sim, sim. Quando as situações mais difíceis é quando a pessoa está usando droga, que já está tá drogado, né? E aí você tem que ter uma linguagem diferente para conversar, por exemplo. É diferente você fazer um trabalho direcionado para morador de rua e um trabalho para quem está na Cracolândia, por exemplo, né? Lá você tem outra linguagem, tem pessoas de todos os níveis social, porque a droga ela afeta qualquer tipo de pessoas. Então lá se você for lá, você vai ver pessoas formadas. Eu tive a oportunidade de conhecer uma menina lá que falava 4 idiomas e estava morando na rua por conta das drogas, né? Então, também uma necessidade que nós não temos do Estado em dar uma atenção para essas pessoas. E a maioria, cerca de 80% das pessoas que são dependentes de drogas, elas querem sair, mas não tem como, porque sozinhas elas não conseguem. Então, a gente, enquanto cidadão, o que a gente pode fazer é levar essa palavra de fé, para que elas se apeguem a isso e consigam sair dessa vida. A gente tem alguns parceiros de casa de recuperação que, quando a gente consegue, a gente retira alguém da rua e leva. Mas isso é muito difícil, porque manter uma casa hoje de recuperação é muito caro. Muito caro. E o Estado, você não encontra casa de recuperação, e quando tem, é lotada, né? E aí complica a situação de quem é dependente químico e mora na rua. É muito difícil. Muito difícil. Porque para a pessoa chegar a estar na rua, é porque a dependência já... Sim. No caso de dependente A pessoa químico, perde totalmente o controle sobre ela. perde o controle, acaba perdendo família, filhos, abandona tudo, né? A droga acaba falando mais alto. A nossa esperança nesse trabalho que a gente leva nas ruas é que a pessoa realmente atenda pela fé, porque o espiritual é muito forte, né? Quando você decide realmente deixar Deus trabalhar na sua vida, Ele trabalha. Então, se você realmente se entrega àquilo e quer sair daquela vida, com certeza você consegue. Claro, tem que ter força de vontade e fé. Como é que você sabe que a pessoa quer realmente sair? Ela te pede, ela te procura, é diferente daquele que simplesmente está recebendo aquilo que você está indo lá levar? É diferente porque, veja bem, tem uma situação que é muito, muito importante eu falar aqui. Nós tivemos a última vez que nós tivemos na Cracolândia, nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava chegando para começar a usar. Ele nunca tinha usado, mas houve uma discussão em casa, houve uma questão familiar, e ele acaba que, como não tinha ainda essa questão de fé, ele foi para a Cracolândia e estava decidido a começar a iniciar uma vida de usuário de droga, né? Que coisa maluca isso. Mesmo, Alguém decide isso, viver decide, na rua e viver drogado. Porque, veja bem, dependendo da situação que você vive em casa, você fica sem opção. E aí você acaba tentando conhecer, talvez, por curiosidade, e acaba indo para aquela vida. Essa é a forma em que muitos estão lá, por conta desse motivo. E aí a gente pegou esse garoto, era um jovem, acho que tinha uns 18 no máximo, 18 anos, e a gente teve a oportunidade de falar naquele momento para ele. Então, quando a gente falou de Jesus, falou de Deus, mostrou a palavra de Deus, que a gente leva uma Bíblia sempre para entregar, e aí ele desistiu de continuar ali e voltou. Então isso foi um dos fatos que mais me marcou, porque é aí onde você vê o resultado do seu trabalho, né? Onde você vê que realmente vale a pena, que você consegue mudar um pensamento de alguém para que ele volte a fazer aquilo que era bom. E o que leva as pessoas que você observa à rua, à dependência? A violência doméstica, por exemplo, é uma coisa que empurra as pessoas para esse caminho? Também a violência doméstica, a questão familiar, a miséria muitas vezes. Quem está na rua mesmo, que já mora na rua, ele fica sem ter o que comer. Então, muitas vezes ele acaba usando droga para tirar fome, porque é mais fácil. É mais barato a droga do que a comida. É mais barato, você consegue com mais facilidade, por incrível que pareça, aquilo que é ilícito, né? Você acaba conseguindo com mais facilidade. E aí onde entra o trabalho de pessoas como a gente, que é tentar levar um alimento, porque às vezes um alimento que você também está atrapalhando ele de usar a droga, porque ele matou a fome naquele momento, né? Acompanhado com a palavra de fé, pode mudar uma vida. Que coisa, é interessante isso.
E com as crianças, como é que isso funciona? Com as crianças, a gente trabalha com criança mais em comunidades, né? Porque também daí começa a questão de viciado em droga, né? Em comunidades, enfim, a dificuldade é muito grande, né? Você acaba, mesmo dentro da comunidade, tendo que usar droga, porque você passa fome, né? Então, a gente trabalha com crianças, mas levando alimento, levando orientação, uma questão mais voltada para a criança, né? Não é diferente você tá trabalhando com adulto. Então, é mais nas comunidades. Nas ruas, não tem, quando tem criança na rua, geralmente está acompanhado com alguém, a gente acaba fazendo um atendimento ali mesmo, mas com um grande número de crianças é mais nas comunidades. Não, mas na Cracolândia tem bastante também. Tem bastante. Tem Até bastante. filho de usuário. Sim, filho de usuário. Tem bastante. Tem crianças, tem grávidas, né? Então a criança já nasce viciada, né? Então ali na Cracolândia, o que você pode fazer no momento é dar comida e orientar. Só isso, porque você não pode fazer mais nada, né? A esperança é que aquela orientação frutifique na vida dela e que ela venha sair dali depois. E esse trabalho como palestrante? Você trouxe o DVD, Eu trouxe né? o DVD, esse é seu de presente. Opa, né? obrigada. Esse DVD ele fala de cura, Aqui, ó. cura divina, Está. né? Isso. Ele fala de cura divina. Jesus veio aqui na Terra, né? E ele sofreu por nós, ele deu a sua vida, ele se sacrificou para que a gente pudesse viver uma vida digna e uma dessas dignidades, uma vida feliz. E uma dessas felicidades é a cura, é você ter uma vida saudável. Então, nesse DVD, com embasamento bíblico, a gente conta tudo sobre cura divina, tudo que está dentro da Bíblia. E como é que funciona esse trabalho de missionário? Esse trabalho de missionário também nas ruas, que a gente já leva essa palavra de Deus, e a gente ministra palestra, faz ministrações em igrejas quando convidam, né? Em associações e de bairro associações de também? bairro, qualquer lugar a gente vai. Quem vai na rua, vai em qualquer lugar, né? Então esse trabalho a gente faz assim. Chamando. Chamando, a gente está lá. E quando você vai como missionário, você leva esse grupo, você leva a sua associação junto? Sim. Dependendo do evento, a gente leva. Sempre vai comigo alguém que faz parte da associação. E muitas vezes nessas palestras você percebe a carência e volta depois? Sim. Agora mesmo a gente tem Zona Oeste, se não me engano, de São Paulo. A gente teve lá há uns 15 dias atrás. E a gente vai voltar agora. A gente ministrou em uma igreja, inclusive levamos algumas bíblias para distribuição. E a gente vai voltar agora para fazer um trabalho maior. E também tentando suprir as necessidades ali, né? Sim. Esse trabalho, o que te traz enquanto ser humano? Qual a sensação que você tem depois de realizar um trabalho? Do trabalho social. Que você está falando. Isso, trabalho social. Na verdade, assim, hoje eu posso dizer que eu não sei viver sem fazer isso, sem poder... Um dos mandamentos de Deus, um dos principais mandamentos de Deus é você amar o próximo como a si mesmo. Então hoje eu não consigo imaginar como que um ser humano vê alguém que seria o seu irmão numa situação de morar na rua sem ter o que comer e não poder fazer nada. Então vendo dessa forma que eu faço esse trabalho. Então eu acabo dizendo que é um sonho que se renova a cada dia, porque você faz e a cada dia tem gente precisando de mais ainda. Quer dizer, nunca acaba, Nunca né? nunca acaba. Infelizmente nunca acaba. Né? Você pode levar um alívio. Sim, é preciso uma estratégia muito boa para que você consiga amenizar esse... Qual é essa estratégia? Como perceber aonde você é necessário? É uma questão de utilidade pública, né? Tipo, quem mora na rua não tem ninguém por eles, né? Você não vê o poder público se mobilizando para nada com relação a isso. Você não vê clínicas de recuperação, por exemplo, para atender pessoas que são dependentes de químicos. Você não vê uma oportunidade gerada para quem mora na rua. Se você está na rua e você vai sair para você entrar no mercado de trabalho, é quase impossível. Pois é, e você não tem nem endereço, agora, né? Exatamente, ainda mais agora com a crise que está, né? O desemprego que está aumentando ainda mais. E eu quero aqui abrir um parênteses para falar de algo que é muito importante, que a gente, esse ano, no final do ano passado, para esse, nós conseguimos, com a associação, criar o Núcleo de Emprego São Paulo, porque com a crise, com o desemprego foi aumentando, e aí a gente criou, vendo dentro dessa possibilidade, oferecer essa oportunidade para quem está desempregado. Como é que funciona?
A pessoa é uma ponte, na verdade, uma ponte entre o empresário e a pessoa que está procurando emprego. Então, nós temos parceiros e a pessoa que está desempregada se cadastra no nosso site e aí nós mandamos o seu currículo e a gente encaminha para a empresa que está de acordo com aquilo que ele precisa e a gente acaba conseguindo um emprego para aquela pessoa, dentro das normas da associação. Certo. E como é que faz para se inscrever? Qual o site da associação? Site www.donialmeida.com. Aí lá tem lá, logo de início tem núcleo de emprego, clica lá, coloca as informações e já está inscrito. Quer dizer, isso surgiu com a percepção de que estava aumentando o desemprego, mais gente na rua, mais gente... Isso mesmo. Isso surgiu. Aumentou mesmo o número de pessoas na rua, desempregadas? Sim, a cada ano aumenta, né, essa questão de pessoas na rua. Agora, a gente, enquanto cidadão, que pode fazer isso, fazer essas pequenas coisas para contribuir com a vida deles, né? Vamos para o lado contrário agora. Vamos. A gente estava falando daquela pessoa que precisa. Como achar os parceiros para te ajudar nesse trabalho? Porque não é fácil. Não é fácil. No começo, principalmente, não é fácil. No começo, a gente, ainda hoje, eu barco muita coisa com recursos próprios. Mas quando tem parceiros que têm a mesma visão que eu tenho, que é esse o nosso caso, eles acabam vendo a credibilidade do nosso trabalho, vendo a credibilidade da Associação Viver e acaba que procurando a gente para colaborar. Hoje, a maioria das nossas ações são pessoas que nos ajudam a fazer. Pessoas físicas, pessoas jurídicas também, mas do poder público nós não temos ajuda nenhuma. Nenhuma. São esses parceiros. São esses parceiros que têm essa mesma visão, que vê a credibilidade do trabalho e acabam colaborando. Quer dizer, no começo você ia atrás dos parceiros. No começo eu ia atrás. Continua ainda, imagina. Continua. Mas os parceiros também estão te procurando. Estão procurando porque está vendo, né, a seriedade, está vendo a necessidade, que é muito grande do povo, e está vendo essa questão de crise, que está forte demais no nosso país, né? Então, com isso, a gente acaba divulgando bastante nas redes sociais e as pessoas que, às vezes, querem contribuir de alguma forma e não sabem, acabam ajudando a gente nesse trabalho. O frio. Você falou do frio semana passada, a gente viveu nos últimos dias um frio histórico, inclusive. Né? Campanha do Agasalho, fizeram uma ação, vamos fazer outra. Vamos fazer outra, estamos agora apoiando uma para sábado agora. Inclusive, quem quiser contribuir pode entrar lá no site, nas nossas redes sociais, vai estar lá. E é só chamar no inbox ou mandar um WhatsApp que a gente retira o agasalho, a cesta básica, enfim. O que for, vocês vão lá, retira. Isso. Para pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física, jurídica, qualquer forma de doação. Esse teu trabalho está te levando para uma carreira política. Isso para encerrar. Né? Você pretende se candidatar? Então, deixa eu te contar uma história. Algum tempo atrás, uma amiga minha, chamada Gabriela, um abraço para ela, ela me mandou um vídeo. Quanto tempo nós temos? Bem rapidinho. E aí, em que uma pessoa que era corrupta acabava, enfim, resumindo a história, uma pessoa simples acabava se candidatando para concorrer às eleições por conta de quem era corrupto não estava resolvendo nada. Então, o que eu aprendi aí foi que, se você quer mudar alguma coisa, você tem que sair dos bastidores. Você precisa sair, parar de reclamar espaço, né? E ir lá fazer aquilo que realmente cabe a um parlamentar fazer. Então, foi essa a iniciativa. Aí, por conta desse trabalho, nós somos convidados pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional. Eu tenho um certo cuidado. Acabei estudando a história do partido, vi que era uma coisa que se encaixava bem e acabei que aceitando o convite. Então, primeira mão para você, né, as pessoas agora estão sabendo que nós somos pré-candidatos à eleição agora, em São Paulo. Dona Almeida, muito obrigada pela participação, contar sua história rica de solidariedade aqui no Ana Kaline Entrevista, que fica por aqui. Lembrando que a melhor balada sertaneja acontece aos sábados no bar Estação Bresser, que fica no Bresser, um evento da Social Pepper e com o apoio do Ana Kaline Entrevista, que fica por aqui. Semana que vem a Ana Kaline está de volta. Eu agradeço vocês que nos acompanharam. James Eduardo, muito obrigada por todo o apoio aqui na UTV e até uma próxima oportunidade.